Fala, seus cristãos cansados, graça e paz a todos os santos da internet. Chegou o nosso momento de termos a nossa classe bíblica, que ocorre todas as sextas-feiras às 6h30 da tarde, logo após aí o pôr do sol, ou no horário do pôr do sol, dependendo da sua região aí que você mora. Mas o que é a nossa classe bíblica aqui? Todas as sextas-feiras a gente se encontra para estudar um livro da Bíblia, nessa série corrente que se chama A História de Deus. Nós estamos estudando o plano da redenção, como Deus se manifesta e demonstra sua justiça e misericórdia de Gênesis a Apocalipse. Cada semana a gente estuda o panorama, né, as linhas gerais, a ideia, o autor, a mensagem central de um livro da Bíblia, né, seguindo a sequência, mais ou menos ali, cronológica da história, para demonstrar como é que Deus ele age com sua justiça e sua graça a cada livro, como é que todos eles vão apontando para aquilo que Deus está fazendo, especialmente na pessoa de Cristo, que vai ficar mais claro ainda no Novo Testamento. E nós estamos agora na sessão profética, já trabalhamos com Isaías, Jeremias, e agora vamos para o terceiro livro dos profetas maiores, que é o livro de Ezequiel. O livro de Ezequiel é, assim, um livro bastante confuso, aparentemente, porque ele tem ali umas imagens bastante estranhas, bastante curiosas, mas ele apresenta uma mensagem riquíssima que eu tenho certeza que você vai gostar bastante, porque ele mostra como a misericórdia de Deus é algo transformador, é algo restaurador e que traz vida de fato, tá certo? Eu tenho mostrado esse quadro aqui em cada aula dos profetas para a gente entender mais ou menos qual que é a cronologia, né? Então, o reino ele está dividido, né, depois de 931 a.C., ele se divide ali com o filho de Salomão, e aí a coisa acaba ruindo, e o reino é dividido em Reino do Sul e Reino do Norte, ou seja, a casa de Israel no norte e a casa de Judá no sul. Como eu já falei, a maioria dos profetas eles vão aparecer aqui falando para os reis do sul, até porque o Reino do Norte ele dura pouco tempo, ele vai ser destruído pela Assíria em 722 a.C., após rejeitar consistentemente a palavra de Deus, mas você tem ali alguns profetas que vão exercer seu ministério sim no norte, alguns com livros, outros sem livros, né? Então, por exemplo, Elias e Eliseu, eles não possuem livros, mas eles estão descritos lá no livro dos reis, né? Especialmente no segundo livro dos reis, o seu ministério aparece lá, mas outros profetas como Oséias, Amós e Jonas, eles têm um ministério ali bem curto, eles têm uns trechinhos assim dos seus livros que a gente vai estudar vários deles assim numa sequência quando a gente for para os profetas menores, mas a maioria dos profetas vão estar então aqui no lado do sul. E Ezequiel, ele vai ter um ministério bastante interessante porque ele vai estar justamente lá dentro do cativeiro, assim como o profeta Daniel. Então, veja, lá no primeiro ataque dos babilônicos a Jerusalém, que está descrito lá em 2 Reis 24, 8-17, os babilônios eles vão levar os israelitas para o exílio lá na Babilônia, e eles vão fazer isso em 3 ondas. Eles vão atacar a primeira vez, levar alguns, vão atacar a segunda vez, levar mais alguns, e na terceira vez eles vão atacar de uma vez por todas, levar o restante de pessoas úteis, deixar só os vulneráveis, os mendigos ali, por ali vai, os doentes, e vão destruir, tacar fogo, destruir a cidade, destruir o templo, e não vai sobrar praticamente nada. E Ezequiel, ele provavelmente foi levado para a Babilônia ali em 597 a.C., justamente com a sua família, né, a família real, outros cidadãos importantes, como o próprio Daniel vai ser também levado. Então isso acontece na primeira onda. Então várias das outras pessoas continuam ali em Jerusalém, mas os mais nobres, os principais personagens ali de Jerusalém, os príncipes, os nobres, os sábios e por aí vai, as pessoas mais proeminentes, elas são levadas cativas para a Babilônia e Ezequiel estava entre eles. E aí Jerusalém vai ser completamente destruída uma década depois com a terceira invasão. Então Ezequiel está ali agora exercendo seu ministério profético lá dentro de Babilônia. Então ele vai fazer isso, ele vai escrever o seu livro para trazer esperança para as pessoas que estão já no juízo, né, que estão já dentro do exílio babilônico. Quem é o autor? Quem é esse tal de Ezequiel? Ezequiel ele foi chamado para ser um profeta justamente entre os cativos ali da Babilônia. Ele foi exercer o seu ministério, escrever o que ele escreveu, ele vai fazer várias simbologias, ele vai ser uma parábola viva no decorrer do seu ministério para mostrar ali para o pessoal, para os israelitas, que Deus ele está agindo, que eles não devem ignorar a mensagem que Deus quer trazer para eles, ele não deve ignorar o que Deus está tentando fazer na vida deles, porque se eles continuarem ignorando, se eles continuarem virando as costas para Deus, a coisa vai ficar ainda pior.
Só que diferente de Jeremias, que ele vai profetizar lá antes da queda e vai continuar em Jerusalém no decorrer da queda, Ezequiel ele vai falar ali diretamente para o povo que está deportado, que já está lá na Babilônia. Como é que eles devem se portar, o que eles devem fazer em relação a Deus. E o seu ministério ele envolve justamente explicar para o povo ali que está exilado que esse exílio que eles estão enfrentando é justamente a consequência direta da infidelidade que eles tiveram em relação à aliança que foi estabelecida por Deus. Infelizmente, eles acabaram traindo a vontade de Deus. Eles acabaram traindo os valores da aliança, eles quebraram a aliança, eles se voltaram para outros deuses, desobedeceram completamente aquilo que foi estabelecido nessa relação com Deus, e por causa disso agora Deus está permitindo que eles sofram esse exílio. Então todos os pecados da nação, como idolatria, injustiça, opressão, rebelião contra Deus, tudo isso agora resultou nessa punição e na perda justamente da terra prometida. Então o exílio ele é apresentado por Ezequiel como um ato da justiça divina. Deus está agindo agora no seu juízo, indo contra aquilo que ele considera injusto e punindo o povo por causa disso. Mas não uma punição vingativa, é uma punição redentiva. Então, nos primeiros 3 capítulos, a gente tem justamente o comissionamento de Ezequiel sendo chamado como profeta. E veja só o que ele diz logo no comecinho: Filho do homem, acuse Israel de romper a aliança e avise-os da sua destruição iminente. Ou seja, justamente aquilo que vocês causaram, sendo injustos. Vocês se voltaram contra Deus, vocês adoraram outros deuses, absorveram os costumes das nações vizinhas, e com esses costumes pagãos veio toda a injustiça, toda a opressão, e assim, a manifestação natural do que é o egoísmo do ser humano, né? Agora veja só que curioso e como é que esse detalhe sobre o autor é bastante importante para a gente entender o contexto, especialmente aqui na introdução do livro, mas também do ministério de Ezequiel. Veja, Ezequiel não era uma pessoa comum. Para ele estar ali na Babilônia, é porque ele era um nobre, ele tinha alguma ascendência nobre, ele tinha alguma proeminência na sociedade. E que proeminência era essa? Ele tinha sido treinado justamente como um sacerdote. Ele era um trainee de sacerdote. E lá em Jerusalém, ele fazia parte dessa escola para se tornar um próximo sacerdote, para trabalhar no templo, para trabalhar na vida religiosa do povo, certo? Então, ele conhecia muito bem esses aspectos da vida religiosa do povo, das adorações, dos processos, dos cultos, dos sacrifícios, de todo aquela doxologia de adoração, de sacrifício e por aí vai. Ele conhecia tudo isso. Mas agora ele está no meio da Babilônia e ele não tem exatamente uma utilidade para essa carga educacional que ele recebeu como futuro sacerdote. Agora, veja bem como é que começa o seu livro. Ele diz assim, olha, no 30º ano, no 4º mês, no 5º dia do mês, enquanto eu estava entre os exilados junto ao canal de Quebar, ele fala que no 30º ano, ele não está falando do exílio, porque não se passaram ainda 30 anos de exílio. Quando ele fala no 30º ano, ele está falando no seu 30º ano. Ele está agora para completar 30 anos de vida, ele está no seu aniversário, né? Então ele descreve aqui exatamente meio que a data do seu aniversário, e ele está junto ao canal de Quebar, lá, né, na Babilônia. E aí, por que isso é importante a gente entender esse contexto? Porque quando um trainee de sacerdote alcançava 30 anos, completava 30 anos, esse era justamente o momento onde ele iria assumir os trabalhos no templo. Então, Ezequiel aqui está num contexto de que chegou a hora dele finalmente assumir o seu papel, o papel para o qual ele foi treinado, de ser um sacerdote. Mas isso não pode acontecer, porque não existe mais templo. Ou até existe o templo lá em Jerusalém, mas ele não tem mais acesso, porque ele está preso em Babilônia. E aí fica a questão, uma vez que eu estou exilado, que eu estou longe do templo, né, pode ser que talvez eu não tenha mais um futuro para servir a Deus. Pelo menos não como sacerdote. Né? Então como é que eu vou servir a esse Deus? Como é que eu vou servir ao povo? Né? Trabalhando entre Deus e o povo ali, fazendo essa mediação. Porque afinal de contas o trabalho do sacerdote estava ligado plenamente ao templo. E essa pergunta aqui ela é chave para a gente entender a introdução do livro. Eu estou aqui no meio do exílio, eu não tenho mais uma função sacerdotal, eu não tenho mais como mediar Deus para o povo. Então, a questão que fica é, será que Deus ainda vai estar com o seu povo no exílio? Porque o templo está lá em Jerusalém. A gente não tem mais acesso a ele. Eu não tenho como mediar Deus para o povo aqui. Por quê? Porque um sacerdote precisa do templo. Porque toda adoração, todo o costume religioso do povo está lá no templo. Então, o que eu posso fazer? Eu não tenho mais um ministério para trabalhar. Então, fica essa dúvida na cabeça de Ezequiel e de vários ali no exílio.
Será que Deus ainda estará com o seu povo? Porque Babilônia tem seus próprios deuses. Como é que Deus vai ter espaço aqui na Babilônia para cuidar de nós, para nos redimir, para nos resgatar? Né? Mas essa pergunta, ela vai então fazer essa introdução do livro. E ela vai guiar o restante do livro. A presença de Deus na Babilônia. Como é que isso funciona? Como é que nós podemos ter certeza de que Deus ainda está conosco? Mas vamos continuar aqui dando uma estudadinha na estrutura do livro. E Ezequiel, o livro de Ezequiel, ele vai se dividir em duas principais partes aqui de 24 capítulos. O livro tem 48 capítulos, mas os primeiros 24 capítulos é justamente Deus aparecendo e dizendo ao seu povo que os babilônios eles vão destruir Jerusalém. Foi o que Isaías falou, foi o que Jeremias falou, Ezequiel fala a mesma coisa. Só que Ezequiel já está falando dentro de um contexto onde a primeira onda já aconteceu. Jerusalém já foi atacado pela Babilônia e agora eles estão presos dentro de Babilônia. Eles foram levados cativos. E Ezequiel tem que convencê-los de que isso não é passageiro, de que eles vão continuar aqui por um tempo. E eles ficam ouvindo outros profetas dizendo, não, isso vai acabar logo, Deus não vai permitir isso acontecer, Deus vai voltar e vai trazer a gente de volta. Então fiquem espertos aí, se rebelem contra a Babilônia, não deixem nada acontecer. Ezequiel está falando, olha, não é bem assim. Jeremias falou isso. Isso não vai acontecer. A coisa é mais séria do que vocês estão pensando. Então, o clímax aqui do livro vai ocorrer justamente no capítulo 24, quando Ezequiel recebe a notícia de que o cerco começou, o cerco final ali para a destruição de Jerusalém. Não vai ter mais volta. A coisa atingiu um grau onde Jerusalém vai ser completamente destruída. E aí nos últimos 24 capítulos, que é do capítulo 25 até o 48, vai surgir a mensagem de esperança. Por quê? Porque Deus ele vai começar a condenar as nações vizinhas, né, especificamente Amon, Moab, Edom, Filístia, Tiro, Egito, que são as nações que na história oprimiram Israel. Então Deus está falando que, olha, o castigo sobre as nações opressoras de Israel vai acontecer. Só que Israel não fica de fora dessa. E aí é a questão que precisa ser trabalhada na mente do povo ali. E aí lá no capítulo 33, especialmente no verso 21, vai finalmente chegar a notícia de que Jerusalém caiu. Então, ao mesmo tempo que existe uma esperança para o povo, existe também o luto, porque Jerusalém foi completamente destruída. Mas uma vez que o juízo de Deus tem o encontro num fim ali, a partir desse ponto da destruição completa de Jerusalém, Ezequiel agora ele só vai profetizar esperança e restauração. Por quê? Porque o juízo está completo, não tem mais que ficar espizinhando o povo. A partir de agora, a mensagem de restauração é de trazer de volta o povo aos pés de Deus para que eles sejam transformados e curados, para que eles tenham finalmente a oportunidade de se arrependerem dos seus maus caminhos e permitir que Deus mude o coração deles. Então essa é mais ou menos a estrutura aqui do livro, né? Ele ocorre basicamente ali numa ordem cronológica e as profecias dele vão se estender aqui por um período de 2 décadas, de cerca de 593 a 571 a.C. Então, quase aí meio milênio, um pouco mais de meio milênio é o período que ele está trabalhando, que é justamente do exílio, e ele vai trabalhar por quase 2 décadas. E uma outra coisa muito importante que a gente precisa entender para compreender a mensagem de Ezequiel e a estrutura do livro é que Ezequiel ele vai receber 3 sequências de visões principais. Tem várias coisas que acontecem no livro, mas basicamente são 3 conjuntos ou 3 grandes visões que ele vai receber. A primeira vai ocorrer nos capítulos 1 a 3, né, que é onde Ezequiel, lá da Babilônia, vai ver Deus se aproximando dele numa visão. E aí é toda uma descrição assim bastante complexa, bastante curiosa, né? Mas é bastante interessante, a gente pode tirar várias coisas dessa aparição. A segunda visão vai ocorrer dos capítulos 8 a 11 e vai mostrar Deus afastando sua presença de Jerusalém, né? Ele vai sair não só do templo, mas da cidade de Jerusalém, por causa da idolatria do povo, por causa da rebeldia que eles praticavam e da idolatria que eles praticavam no próprio templo. Né? E aí o livro ele vai concluir com uma longa sequência de visões que ocorrem dos capítulos 40 a 48, e são visões assim belíssimas, de muita esperança, de muita redenção, porque mostram Deus retornando ao seu povo em um templo completamente reconstruído. Então a gente pode resumir essas 3 visões como a glória divina do rei, a partida do rei e o retorno do rei. E se a gente compreender bem essas 3 visões, a gente tem uma visão muito clara do que é a mensagem do livro de Ezequiel. Então vamos aqui para a primeira sequência de visões, para os primeiros capítulos do livro, que a gente intitulou aqui como A Glória Divina do Rei. E o exílio babilônico, ele foi como se Deus tivesse colocado o povo de castigo. Sabe quando
uma mãe, um pai pega um filho e fala, você vai ficar de castigo agora até você aprender e refletir sobre os seus atos, sobre a sua desobediência. Isso foi exatamente aquilo que aconteceu com o povo de Deus. Eles agora ficariam de castigo sem aquelas coisas que haviam sido prometidas para o povo. Né? A terra prometida como a terra de Deus, né? Sendo o povo de Deus debaixo do governo de Deus. Todas essas coisas que faziam parte do contexto da aliança agora vão ser privadas do povo. O povo vai estar privado dessas coisas. Por quê? Por causa do seu pecado, né? Por causa de toda a idolatria, de toda a relação equivocada que eles tiveram de Deus, né? Com Deus. Então, Deus vai afastá-los agora da terra, do trono de Davi e do templo, da presença de Deus, né? Porque justamente eles tomaram isso como algo corriqueiro, algo sem a determinada importância, sem um determinado peso. Eles acharam que isso meio que já estava garantido para eles, e eles não tinham que se preocupar muito por isso. Então veja, a terra prometida, que era a terra de Deus, e a linhagem davídica dos reis, onde havia a promessa de um rei davídico, que sempre se sentaria no trono, né, representando ali o povo de Deus, a linhagem do povo de Deus, e também o templo, que representava a presença de Deus ali, garantindo ali o governo de Deus sobre o seu povo, tudo isso tinha sido dado por Deus para o povo como um presente, fruto da sua graça, do seu amor. Só que o povo começou a transformar os presentes em algo mais importante do que o próprio Deus. A relação deles do consumo com os presentes se tornou mais importante do que o presenteador, ou seja, o próprio Deus. Então, Deus ele falou assim, vocês não estão me dando a devida atenção, o devido respeito, vocês não estão querendo se relacionar comigo da forma devida, então eu vou simplesmente retirar os presentes de vocês. E aí o povo acaba sendo exilado lá na Babilônia. E Deus os deixa de castigo, como Jeremias explicou, por 70 anos. Para quê? Para que eles pudessem se reorientar, refletir nas suas ações e repensar o que era realmente importante e por que era importante. Por que eles deviam se voltar somente para Deus? Né? Lembra lá que Jeremias fala, olha, o meu povo me trocou, o Deus vivo, que sou a fonte da água viva, por cisternas rachadas. Então veja, o problema não é que Deus fica triste e ciumento porque ele é rejeitado simplesmente, como um namorado ou uma namorada ciumenta que não consegue ver o seu parceiro abandonando ele e se relacionando com outra pessoa. O problema é que quando nós rejeitamos Deus, que é a fonte da vida, e vamos atrás de qualquer outra coisa, nada dessas outras coisas podem nos satisfazer, nos manter vivos. Então não é simplesmente que Deus ele fica triste porque foi abandonado, ele fica triste porque nós escolhemos um caminho de morte e destruição ao rejeitar a vida que só encontramos nele. E é isso que o deixa irado, porque ele vê o mal e a destruição que esse abandono vão nos causar no médio e longo prazo. E era exatamente isso que estava acontecendo ali com o povo de Israel. Quanto mais eles se afastavam de Deus, mais e mais eles se tornavam pessoas opressoras, malvadas, mentirosas, assassinas, sanguinárias, egoístas. E isso entristeceu muito o coração de Deus. Então ele permite que esse exílio aconteça para que eles reorientem e coloquem as suas prioridades no devido lugar. Só que a incrível verdade aqui do livro de Ezequiel é que Deus ele não só manda o seu povo para o exílio e os deixa lá abandonados à sua própria sorte. Ele pessoalmente vai acompanhar o seu povo no exílio. E é assim que a primeira visão aqui de Ezequiel vai começar. Deus ele vem para o seu povo, independentemente do templo. Deus não está restrito ao templo. Ele não está preso dentro daquela caixa. Paulo vai falar lá na frente, né? Deus não pode ser aprisionado em templos feitos por mãos humanas, né? Então, independente de haver um templo, independente de haver alguém sentado no trono de Davi, ou de haver mesmo uma terra de Israel, Deus ele continua sendo Deus. Porque todas essas coisas são dádivas, não são o próprio Deus. Então, voltando ali para o primeiro verso. No 30º ano, no 4º mês, no 5º dia do mês, enquanto eu estava entre os exilados junto ao canal de Quebar, abriram-se os céus e eu vi visões de Deus. Deus se apareceu para mim, ele se mostrou para mim, se revelou para demonstrar que ele está conosco. Agora, qual que eram então essas visões de Deus que Ezequiel teve a oportunidade, o privilégio de ver? Vamos dar uma lida aqui nos versos 4 a 6, eu não vou ler todos os capítulos, todos os versos, mas eu vou pegar amostras aqui, você pode ler por conta própria aí na sua casa, o livro de Ezequiel, mas a gente vai ler aqui alguns versos, começando aqui pelo verso 4 do capítulo 1. Enquanto eu olhava, um vento tempestuoso veio do norte, uma grande nuvem com fogo aceso ao redor e um resplendor ao seu redor. No centro do fogo havia algo que parecia metal brilhante.
Do meio dela vieram 4 seres viventes, e essa era a sua aparência. Tinham semelhança humana, mas cada um deles tinha 4 rostos e 4 asas. Então, basicamente, ele vê 4 seres viventes com semelhança de homem, mas cada um deles tem um rosto diferente, o rosto de algum animal diferente, representando 4 aspectos ali muito diferentes. E aí, continuando. Ao observar os seres viventes, vi que havia uma roda na terra, ao lado de cada um deles, uma para cada uma das 4 faces. O aspecto das rodas e a sua construção eram como o brilho do crisólito, e as 4 tinham a mesma aparência. O aspecto e a construção de cada uma eram como se fosse uma roda dentro da outra. Quando se moviam, avançavam em qualquer uma das 4 direções, sem precisar virar. Os aros das rodas eram altos e impressionantes, e os aros das 4 estavam cheios de olhos ao redor. Quando os seres viventes se moviam, as rodas ao lado deles também se moviam. E quando os seres viventes se elevavam da terra, as rodas também se elevavam. Então aqui a gente tem uma visão bastante estranha, bastante curiosa, mas lembre-se que isso aqui é um ser humano recebendo uma revelação divina, ele está tentando explicar para a gente o que ele está vendo. Então você vai ver o tempo todo aqui uma tentativa imagética de descrever com palavras algo que é uma visão assim, um tanto quanto absurda, né? E após uma descrição mais detalhada dessas criaturas, e você vai ver que cada uma dessas cabeças se parece com um animal, né? O boi, a águia, o próprio ser humano e por aí vai, ele agora vai ouvir, na verdade, uma voz que ressoa do alto, e ele vai ver o trono de Deus aparecendo na frente dele. E ele diz o seguinte: e veio uma voz do alto, do firmamento que estava sobre as suas cabeças, paravam, pois, e abaixavam as suas asas, e sobre o firmamento que estava por cima das suas cabeças havia algo semelhante a um trono, que parecia de pedra de safira, e sobre essa espécie de trono, por cima, havia uma figura semelhante à de um homem. E via algo semelhante a metal reluzente, como o brilho de fogo que o envolvia da cintura para cima. E da cintura para baixo via algo semelhante ao brilho de fogo, e havia um resplendor ao redor dele. Era como o aspecto do arco que aparece nas nuvens no dia da chuva. Assim era o aspecto do resplendor ao redor. Esta era a aparência da glória do Senhor. E ao ver isto, caí com o rosto em terra e ouvi a voz de quem falava. Versos 25 aqui a 28. Então a gente vê a própria glória de Deus se revelando na frente aqui de Ezequiel, né? E ele usa a expressão aqui, o surgimento da semelhança da glória de Deus. E a palavra glória aqui é a palavra kavod, lá do hebraico, que significa literalmente a manifestação física do significado de Deus. Quando Deus aparece lá na montanha para o povo e começa a falar, e raios, trovões, né, aparece ali representando a voz do próprio Deus. Quando Deus ele desce com a sua glória sobre o tabernáculo, tudo isso é sua glória, sua cavoda, sua presença, o peso da sua presença ao nosso redor. Isso é algo que o ser humano simplesmente não consegue apreender. É algo muito grande. Por isso aqui, a forma como Ezequiel vai descrever essas coisas é bastante peculiar, né? E isso leva a gente a 5 observações aqui sobre Deus a partir dessa visão. E eu quero gastar essa primeira aula refletindo sobre essa primeira visão que Ezequiel teve sobre Deus e quem é Deus. O primeiro ponto é, Deus ele não é como nós. Isso precisa ficar muito claro. A Bíblia, ela usa palavras para descrever a Deus, que são palavras humanas, semelhanças, características humanas. Por quê? Porque nós somos seres humanos. Nós não conseguimos compreender o que é o divino. Então, muitas vezes a gente cai no erro de assumir que Deus ele é exatamente como nós. Né? Ele pensa como nós, ele sente como nós, ele se emociona como nós, ele é volátil como nós. Mas Deus não é, Deus é completamente diferente de nós. E essa primeira visão aqui de Ezequiel, ela permite a gente ver Deus como um ser completamente diferente de nós, até difícil de descrever. E se você prestar atenção na linguagem dos versos que a gente acabou de ler, você vai ver que Ezequiel ele sempre vai descrever a sua visão utilizando termos como aparência, como se fosse, semelhança a, ou seja, eu estou descrevendo aqui o que eu consigo ver que chega mais perto, mas ainda não é exatamente isso. Então nós não podemos simplesmente moldar Deus à nossa própria imagem. Deus é diferente de tudo, ele é incomum. E a expressão bíblica para isso é santo. Ele é distinto, ele é diferente. Deus ele é santo, separado de nós. Não é a mesma coisa. Nós somos criatura, ele é o Criador. Portanto, toda e qualquer tentativa de descrever Deus é uma simplificação em linguagem humana, em termos humanos. Portanto, nós não queremos chegar no entendimento de que Deus opera como nós, seres humanos, operaríamos.
Deus ele está muito além da nossa capacidade de compreensão. Por isso, devemos ter cuidado. E essa primeira profecia, essa primeira visão, ela é muito interessante por causa disso, porque ela mostra uma visão de Deus ali que é até difícil de colocar numa linguagem humana. Um segundo ponto aqui que traz a nossa reflexão é que Deus ele é onipresente e onisciente. Esse Deus que ele é santo, ele é separado, ele é diferente de tudo. Ele é onipresente, ou seja, ele está em todos os lugares. Ele é onisciente, ele sabe de todas as coisas. Ele tem o pleno conhecimento de tudo o que está acontecendo. A gente vê no verso 17 que as rodas que ali estavam sobre o templo, né, sobre o trono de Deus, elas avançavam em qualquer uma das 4 direções sem precisar virar. Então isso demonstra aqui uma espécie de liberdade de Deus de se movimentar para onde ele quiser. E de onde ele quiser. Ele está presente em todos os lugares. Então Deus ele pode estar em qualquer lugar. E porque a sua presença não conhece limites, pelo fato dele poder estar em qualquer lugar, ele não está preso aos limites do espaço como nós estamos. Então veja, Deus não estava preso no templo de Jerusalém. Ah, então ele não estava lá em Jerusalém? Estava. Mas o que ele está fazendo aqui em Babilônia? Sim. Ele está em todos os lugares. E se ele está em todos os lugares, o seu povo pode saber que ele não está sozinho, que Deus está com eles ali. Deus não os abandonou, né? Então Deus ele não conhece limites, ele está o tempo todo interagindo com cada espaço do seu universo. E um outro detalhe interessante é que os aros das rodas aqui estavam cheios de olhos ao redor, no verso 18, né? Ou seja, da mesma forma como Deus ele está em todos os lugares, não existe nada que ele não perceba, que ele não saiba, que ele não esteja vendo. Não só ele está em todos os lugares, como ele vê em todos os lugares. Ele conhece tudo, ele sabe tudo o que está acontecendo. Então não só ele não está distante do seu povo lá no exílio, ele está com eles, como ele sabe tudo o que o seu povo está passando. Ele sabe de todas as coisas. Isso serve para nós também. Nós não estamos sozinhos em nenhum momento, Deus está sempre conosco. E Deus não está alheio às nossas circunstâncias. Ele não está ignorante em relação ao sofrimento e à dor que nós estamos passando. Ele vai agir no momento certo. Ele vai nos restaurar, ele vai nos redimir. Ele não nos deixa desamparados em momento algum. Terceiro ponto aqui que essa visão traz pra gente é que Deus ele não está limitado pelas circunstâncias. Ele não está preso às mesmas condições que nós estamos. Veja, Ezequiel ele não estava lá em Jerusalém e ele também não estava lá no templo quando ele teve a visão. E ainda assim, estando lá no exílio babilônico, ele vê o próprio Deus. Por quê? Porque Deus ele não está limitado a Jerusalém, ele não está limitado às circunstâncias do próprio templo. E essa visão aqui assegura Ezequiel de que Deus estaria com seu povo onde quer que eles estivessem. Mesmo diante dos pecados do povo, da ignorância do povo, da rebeldia do povo, Deus não os abandonaria. Onde quer que o seu povo estivesse, mesmo lá no exílio babilônico, Deus estaria com eles. Porque Deus não está limitado a nenhum lugar específico. Deus não pode ser contido. Ele se preocupa, ele sabe tudo sobre o mundo inteiro. Então essa é uma derivação do segundo ponto que nós colocamos. Justamente por Deus saber de tudo e poder estar em todos os lugares, ele não pode ser confinado a um lugar específico, né? Então veja, não existe essa ideia de que Deus está lá na igreja, na sua casa, e nós vamos até a igreja para se encontrar com ele. Não, nós vamos até a igreja para celebrar em comunidade. Mas Deus está conosco sempre, na nossa casa, no nosso trabalho, no nosso lazer, nos nossos relacionamentos. Deus não está limitado a nenhum lugar específico. Então não tem essa de no final do culto na igreja orar, Senhor, agora que estamos saindo da tua presença. Isso é ridículo. Não se sai da presença de Deus, porque a presença de Deus está em todos os lugares. Deus está presente em todos os lugares. E em sua descrição da glória de Deus aqui, Ezequiel ele vai mencionar esse arco que aparece nas nuvens ali no dia da chuva. É uma linguagem que lembra bastante aqui aquilo que foi feito lá na aliança de Deus com Noé. Ou seja, a promessa de Deus ela é para o mundo inteiro, ela cobre o mundo inteiro. Assim como o arco ele pode ser visto lá no céu, abrangendo todo mundo. A promessa de Deus é que o mundo inteiro está sendo observado por ele. Assim como ele promete para Noé que o mundo inteiro estaria debaixo da sua graça, aqui nós somos relembrados de que Deus não é preso a nenhuma circunstância. Um quarto ponto aqui, para a gente chegar ao final dessa aula, é que Deus é quem toma a iniciativa. Sempre. O verso 1 diz que os céus se abriram, ou seja, Deus ele escolheu se revelar a Ezequiel. Deus ele escolheu descer e estar entre nós. Não foi Ezequiel que foi lá e abriu os céus e chamou por Deus. Deus tomou a iniciativa. Ele veio até nós. E esse padrão aqui do verso 1 vai continuar. Lá no verso 3 diz, a palavra do Senhor veio.
No verso 4, um vento do Espírito veio do norte. No verso 25, veio uma voz do céu. E finalmente no verso 28, Ezequiel ouviu a voz daquele que falava vindo até ele. Então, assim como Moisés, ele estava andando lá, alheio nas suas atividades, Deus foi e apareceu para ele na sarça ardente. Isaías estava lá no templo, e aí Deus aparece para ele e o chama para o ministério. Lá na frente, Paulo vai estar indo no caminho para Damasco para perseguir o povo de Deus, e Deus aparece para Paulo. Deus busca Paulo. Da mesma forma que vai acontecer com Ezequiel. Nenhum desses homens, nenhum desses personagens, ele estava procurando a Deus. Nenhum deles iniciou o encontro com ele. Deus tomou iniciativa, veio até nós, veio até cada um deles e nos trouxe a sua misericórdia e a sua graça. Ele manda o povo para o exílio, mas ele toma a iniciativa de ir até o exílio também para estar com o seu povo. E é assim que ele age conosco. Deus sempre toma a iniciativa. Tudo de bom que acontece na nossa vida é Deus vindo até nós com a sua graça e a sua misericórdia. E é isso que ele está fazendo aqui agora com o seu povo também. E finalmente, quinto ponto, Deus se comunica. Deus, ele não está longe de nós. Deus não está alheio às nossas circunstâncias e se afastou de nós. Deus, ele busca se conectar conosco. Da mesma forma como ele procurou profetas, como ele procurou seus patriarcas e veio até eles tomando iniciativa, Deus, ele nos deixou a sua palavra. Deus, ele nos comunicou a sua vontade através da Bíblia. Deus, ele é um Deus que busca relacionamento. E relacionamento só é construído através da comunicação. Então essa visão de Ezequiel, ela culmina justamente em Deus comunicando-se com Ezequiel. Deus trazendo na sua voz uma mensagem. Então a revelação de Deus aqui, essa visão que ele tem de Deus, não vai culminar em algo apenas para os olhos de Ezequiel. É uma visão e tanto. É uma coisa bastante complexa de se observar, registrar, mastigar e refletir sobre o que está acontecendo, mas também termina como uma palavra para os ouvidos, uma mensagem diretamente da boca de Deus, porque Ezequiel ouviu a voz daquele que falava. Deus se comunicou com o ser humano. Então, por isso que a palavra de Deus, ela deve ser central na vida do cristão, porque Deus quer um relacionamento conosco, e relacionamento só é possível através da comunicação. E essa comunicação só vai acontecer quando nós nos focarmos na sua palavra, em saber a sua vontade, em ler a respeito dele, em conhecê-lo cada vez mais. E isso não se dá ignorando a palavra de Deus, porque ele fala conosco única e exclusivamente hoje pela sua palavra. Claro que existem momentos excepcionais onde Deus vai se revelar por outros meios, mas o que ele deixou de principal é a sua palavra. Deus, ele está comprometido em falar com o seu povo, em conhecê-los, em fazer com que nós, o conheçamos. Mas nós precisamos buscá-lo na sua palavra. Assim como aconteceu com Ezequiel nessa revelação de Deus, nós também devemos buscar esse Deus, buscar conhecê-lo e termos um relacionamento profundo com ele cada vez mais. Então esses são os 5 pontos que a gente aprende aqui nessa primeira visão de Ezequiel. Deus não é como nós, Deus é santo. Mas esse Deus santo, esse Deus que é distinto, que é separado, ainda assim, ele sabe de todas as coisas e ele está presente em todos os lugares. E por causa disso, Deus não está confinado a um único lugar. Deus, ele é livre para fazer o que bem entender, ele é livre para estar em todos os lugares, e por isso ele não está alheio à nossa circunstância. E por não estar alheio às nossas circunstâncias, ele escolhe vir até nós e se revelar até nós. Ele escolhe nos procurar, nos redimir e nos salvar. E ao fazer isso, ele se apresenta para nós como a solução, como a fonte da vida, como a esperança final, se comunicando conosco. E nós podemos nos comunicar com ele através da leitura da palavra de Deus e da oração. Tá certo? Então essa é a primeira visão. Deus se apresenta aonde nós estamos, dentro das nossas circunstâncias. E não é porque o povo agora está no exílio que Deus os abandonou à sua própria sorte. Ele vai até o exílio, ele os busca para se revelar diante dele. Essa é a glória divina do Rei. Uma glória que nos busca, que nos persegue para revelar o seu amor e a sua misericórdia. E na semana que vem a gente continua aqui na sequência da leitura do livro, aqui, da estrutura desse livro, e a gente vai ver ali mais alguns capítulos posteriores de Ezequiel e vemos a segunda visão que Ezequiel, a segunda sequência de visão que Ezequiel vai receber a respeito de Deus. Então eu te encontro lá para a gente continuar esse estudo maravilhoso. Forte abraço e que Deus te abençoe.